Saudações a todos. Vamos buscar quantos de nós ou quantas vezes precisamos acerenar nosso coração para enfrentarmos as nossas lutas, os nossos desafios. E nada como as páginas do Evangelho, nada como as lições de Jesus. E vamos pegar então no livro Há Flores no Caminho, pelo espírito Amélia Rodrigues, que é um espírito que já era uma grande evangelizadora quando encarnada e no plano espiritual nos traz revivências, detalhes sublimes, né, das situações ali que Jesus nos trouxe, das suas experiências, das suas vivências. E nesse livro há flores no caminho, nos alertando para que não fiquemos apenas olhando os espinhos ou sentindo os espinhos nas nossas vidas, porque há flores. Então o foco é esse, há flores no caminho. E no prefácio ela coloca: o homem conturbado dos nossos dias, embora desfrute de comodidades, padece de hipertrofia dos sentimentos, sonhando com o cosmo e ensanguentando o solo por onde deambula. Sonhando com o cosmo, né? E derrubando sangue aqui por onde andamos. As nações que se fazem solidárias umas com as outras, quando vitimadas por cataclismos sísmicos e tragédias inesperadas, não trepidam em fomentar guerras lastimáveis de destruição irracional em que dizimam povos, arruinam cidades e economias, derruindo-se também. Então, o que ela está colocando? Nós vemos quanto movimento quando surge ali uma catástrofe, uma dor que atinge ali um número significativo, que alcança as outras nações e causa comoção nas outras nações, quanto movimento para se ajudar, né? Ajudar aqueles que estão vivendo aquilo. Mas essas mesmas nações, né, não hesitam em fomentar guerras lastimáveis. A prepotência arma a audácia e o pavor campeia no mundo moderno, procurando evadir-se da triste realidade terrena em que a civilização malogrou. Desde quando a ética e a moral sucumbiram, estejamos atentos aqui às colocações, desde que a ética e a moral sucumbiram, soterradas sobre as próprias ruínas, que foram produzidas pelo descalabro da cultura e a volúpia dos prazeres dos sentidos exacerbados. A criatura tenta encontrar, então, dessa queda, né, desse desaparecimento da ética e da moral, a criatura tenta encontrar sinais de destruição nos astros que se alinham, sem dar-se conta de ser ela própria autora das inomináveis calamidades que varrem o planeta em todas as direções. É isso que ainda não percebemos, que somos cada um de nós, é cada um de nós que contribui para esse quadro. Os gabinetes de pesquisas extraordinárias multiplicam-se e os engenhos enxameiam nas fábricas, enquanto robôs admiravelmente equipados são colocados à disposição das indústrias, substituindo os homens que vagueiam nas vielas escuras do desemprego a um passo da rampa da alienação.
A supervalorização da inteligência tem produzido o esfriamento da solidariedade. Ouçamos tudo que ela está nos trazendo, Amélia Rodrigues. Esse texto foi escrito, que é o prefácio do livro, 10 de junho de 1982, né? Então, ali ela falou anteriormente, ela fala sobre os robôs substituindo os homens, né? Causando aí tantos desempregos que levam tantos a um processo de alienação, a um passo, né? A um passo da rampa da alienação, porque traz muitos problemas emocionais, muitas situações dolorosas que pode levar a situações mais difíceis. Depois ela fala que esse excesso de valor à inteligência está fazendo a solidariedade esfriar, enquanto as ruas do mundo se abarrotam de jovens desvairados que se reúnem em magotes à espreita, esfaimados de pão, de paz, de amor, prontos para a hecatombe cujo caldo de cultura fermenta. Mais uma vez, ela falando que a decadência da cultura que tem fermentado tudo isso que vivemos. 2000 anos de cristianismo e tão parca messe de luz. 20 séculos de sementes abençoadas e insignificante cega de fraternidade. Contrastando com os pântanos que a tecnologia transformou em searas ricas e os desertos que se tornaram pomares, multiplicam-se os jardins que se fazem áridos e os trigais que são vencidos pelo sarçal. As estradas da esperança jazem ao abandono e as rotas da solidariedade permanecem esquecidas. A boa nova de Jesus, neste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante que se vive. O homem sem Deus, que penetra na fissão nuclear, faz-se Deus com letra minúscula, né? Faz-se Deus do horror e ameaça a vida numa antevisão apocalíptica de destruição sem par. Não obstante, as aflições, as apreensões existentes na consciência humana quase generalizadas, a mensagem do Cristo permanece viva e obreiros do seu Evangelho levantam-se para proclamar a hora chegada, o amanhã melhor. Nem todos enxergam a beleza que já reponta na terra sofrida. Há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. Então, há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. O convite é o mesmo que ontem ele nos fez, ele, Jesus, né? O convite é o mesmo que ontem ele nos fez e agora nos chega sob ótica nova, profunda, compatível com a época em que nos encontramos. Decisivo é penetrante, atual é libertador. Não dá margem a equívocos, nem faculta evasões, porque como no seu evangelho Jesus teve que usar de linguagem figurada, nós podemos ali fugir de muitos ensinamentos, mas na revivência do cristianismo, né, que são essas vozes que nos falam, e a Amélia Rodrigues está sendo uma dessas vozes que nos falam, não há dúvidas, porque a linguagem é atualizada, a linguagem é a nossa, né? Responsabilize e dignifica uma abrangência de amor capaz
de sensibilizar o caráter mais refratário e o sentimento mais empedernido. Hoje é o dia e agora o momento de decidir, de optar. Cristo ou César são dois caminhos, dois lados da moeda e nós temos que optar. Servir a quem? Cristo ou César? Comentando acontecimentos daquele tempo em que ele esteve na Terra, colocamos problemas da atualidade em versão evangélica, de modo a facultar enfoques modernos próprios para as necessidades vigentes. Não tem sabor de novidade, nem poderiam ter. A palavra de Jesus é sempre atual, com o mesmo tom de libertação, sem margem de interpretação dúbia. Nossa cooperação insignificante no empreendimento da construção do mundo novo objetiva participar da obra de alguma forma, com as flores do caminho por onde avançam os servidores decididos, esperando haver feito o melhor ao alcance. E quem faz o que pode produzir o máximo. Muito interessante. Quem faz o que pode, produzir o máximo. É o que podemos dar, não é? Suplico ao jardineiro infatigável que a todos nos abençoe, envolvendo-nos em paz. Amélia Rodrigues, Salvador, 10 de junho de 1982. E no primeiro capítulo, ela coloca como título a autenticidade histórica do Evangelho. Resíduos da negação sistemática ressumam periodicamente, apontando absurdos e discrepâncias entre os narradores do Evangelho, em vãs tentativas de negar-lhe a autenticidade, quando não criticam o seu valor, o seu conteúdo, que nos são credores de respeito. Todavia, nas diferenças dos comentários realizados por 4 personalidades diversas e temperamentos próprios em épocas diferentes, o Evangelho é um todo harmônico que não deixa margem a quaisquer descréditos. Enfocado por pessoas que viveram aqueles dias, a riqueza de detalhes em torno dos homens e da terra, dos hábitos e das conjunturas políticas, são de uma irretorquível autenticidade, quanto de relativamente fácil comprovação. As considerações sobre o solo árido, a escassez de água, as tricas e conflitos farisaicos, os costumes e ritos religiosos são de uma fidelidade histórica que supera a dúvida mais sistemática e a gratuita hostilidade a Jesus e a sua vida. Acontecimentos e paisagens geográficas são retratados com maestria e tranquila legitimidade, de tal forma verdadeiros que se encontram vivos ainda hoje na historiografia do povo hebreu. Detalhes do dia a dia, as margens do mar e preocupações em torno da fé na sinagoga, comentários irrelevantes ou graves da boca do povo, ou registros de conversações nas altas rodas da sociedade da época, transparecem e se apresentam na linguagem dos comentários dos sucessos que mudaram o curso da história. Citações botânicas e apontamentos da vida dos profissionais surgem na limpidez das parábolas, com sabor de verdade, verdadeiras que eram as ocorrências, demonstrando que aqueles homens e mulheres não se encontravam alienados no tempo e no espaço, ou que foram os dados compilados por visionários e sonhadores que desejaram
compor o homem e sua vida com carismas que permitissem a fuga das consciências para aspirações espirituais ante o fracasso das suas realidades materiais. Aventam-se hipóteses psicanalíticas que pretendem tornar Jesus um biótipo fantástico para compensar no inconsciente das massas, em alegria e ventura, o que lhes pesa em miséria e sofrimento. Não obstante, o seu chamado não alcança apenas os frustrados e falidos do mundo, senão quantos se detêm a examinar-lhe a excelência de conteúdo que sobrenada nos seus ensinos únicos, aliás, capazes de sustentar o homem moderno combalido, que se fez vítima de si mesmo e se encontra vencido pela tecnologia avançada, que não logrou torná-lo mais feliz nem mais tranquilo, apesar de alguns haver conseguido propor comodidades e conforto. Israel era então uma ilha de monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença num Deus único. Num convulsionado oceano de culturas politeístas, com aproximadamente 20.600 quilômetros quadrados, desempenhou na história da humanidade um dos papéis mais relevantes de todos os tempos, vinculados a uma legislação austera que vigiava e conduzia, mediante estatutos graves, os menores movimentos e comportamentos humanos, e esperava um Messias para a suprema governança física e econômica da raça sobre o mundo submetido aos seus pés. Então, o povo de Israel, né, sofrido por todas as situações que vieram passando até então, desde o exílio no Egito, enfim, todas as situações dolorosas que de fato viveram, eles erroneamente, imaturamente, esperavam um Jesus que viria a salvar a raça, né? De uma forma como eles entendiam ali, como um rei materialmente falando que lhes suprisse, que desse a eles a condição que eles achavam que teriam de uma supremacia, né? Era assim que eles entendiam. Jesus foi a antítese do sonho hebreu da época. Não reformulou, porém, a lei. Antes, submeteu-se-lhe, acrescentando o amor. Ele falou: não vim derrogar nenhuma lei. O que ele fez então? Acrescentou a essa lei o amor, como capítulo essencial, sem a qual a impiedade sobrevoa o cadáver dos vencidos que lhe tombam nas malhas apertadas e bem urdidas. Seus sermões são proferidos para o seu tempo, e todos os tempos, tão oportunos hoje quanto foram ao serem enunciados. Suas ações, por muitos consideradas milagres que violentariam as leis naturais, e por outros como falsas, que impossíveis de comprovadas, receberam o aval dos fatos modernos das doutrinas que estudam e comprovam a paranormalidade humana em momentosos eventos que abrem perspectivas mais amplas para a compreensão da vida, que extrapola os limites do berço e do túmulo, antecipando aquele e superando este. Sua visão profética, carregada de emoção e piedade, torna-se evidente nesses dias, quando os acontecimentos a confirmam em toda a inteireza, a ponto de poder-se prever o que virá em face do que está sucedendo. Habilmente caracterizado cada evangelho segundo a época e de quem a escreve, ou porque ouvido por quem participou daquele período breve, que se fez longo, ou porque vividas as experiências conforme Mateus e João,
as excelentes testemunhas passa de um para o outro um fio que interliga as 4 histórias e exala o mesmo odor de beleza e esperança num só conteúdo de amor e paz. É certo que não foram escritos conforme se encontram hoje. Das anotações e fragmentos encontrados, tomaram corpo na apresentação dos evangelhos sinóticos, que são de Mateus, Marcos e Lucas, em face do seu paralelismo que lhes faculta ser colocados em 3 colunas visíveis ao mesmo tempo, escritos entre os anos 60 a 70 aproximadamente. Mais ou menos transcorridos quase 30 anos, surge o de João, coroando os anteriores. Não se trata de uma narração por 4 diferentes escritores, mas uma revelação revolucionária que nos propõe a transformação íntima, tendo por base o ser mais perfeito que jamais esteve na Terra, nosso modelo e guia. Continua o texto, mas nesse áudio temos que encerrar, né? Mas já deu para nós percebermos aí aquilo que temos aprendido, que os evangelhos são totalmente verídicos e se casam e se compõem, um contribuindo com o outro, porque foram escritos em momentos diferentes, por escritores diferentes, 4 evangelistas, né? Que situações que alguns presenciaram, outros que ouviram de outros que presenciaram. E ela, como uma grande estudiosa, nos afirma, né, a beleza dos 4 evangelhos e a veracidade desses evangelhos. Então, que fique para nós essa reflexão que os evangelhos é o farol, né? É a forma de nós nos aproximarmos de Jesus, trazendo através dessa vivência, dessa experiência. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Estamos no capítulo Ilusão e Realidade. O fascinado não consegue descerrar os olhos, porque vive subjugado pela irrealidade do seu ego tacanho, individualista e míope. Foi aqui que paramos. Em muitas ocasiões, recusar a verdade ou não se permitir reconhecer a realidade se prende ao mecanismo de defesa inconsciente, usado para bloquear a consciência às coisas que ameaçam os valores mais íntimos do indivíduo. Nesse caso, sempre que ele perceber que o seu fictício prestígio ou sua autoestima inadequada estiverem sendo ameaçados, acionará inconscientemente seu sistema ilusório para proteger-se. Sua técnica de defesa será: estou sempre certo. Haverá um esforço enorme para resguardar sua suposta superioridade. Em muitas circunstâncias, pensamos que a máscara que utilizamos é a nossa verdadeira essência. Forçá-lo ou obrigá-lo a enxergar a realidade negada pode ser uma medida precipitada e perigosa. Importante lembrar que, conforme o livro do Eclesiastes, há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de plantar e um tempo de arrancar a planta. Está em Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. Ele confere a seu trabalho mediúnico e a seus objetivos brilhantes qualidades. Não suporta sugestões, observações ou qualquer questionamento sobre si mesmo ou de suas obras. Quando lisonjeado, presta favores e retribui a devoção recebida, mas nunca admite ser seriamente contestado. A fascinação é uma forma de auto-engano. É uma atração dominadora que esconde sob um manto opaco e invisível nossa visão clara e crítica dos valores naturais que regem nossa existência
de espíritos imortais. Nossos pontos fracos nos tornam vulneráveis à ascendência dos espíritos ignorantes. O obsessor não causa a fascinação, apenas se aproveita dos núcleos mal elaborados da psique humana, agravando o desajuste já ali instalado. Nós é quem abrimos a aura, permitindo a intromissão de elementos negativos que manipulam e dominam nossas energias. Quando o médium inicia seu processo de autoconhecimento, desperta e vê o que ele é realmente em sua natureza profunda e sente que, para conviver em harmonia, necessita perceber de forma lúcida como funciona a instrumentalidade psíquica entre a vida consciente e a inconsciente. Os indivíduos que procuram criar e manter uma imagem de falso prestígio se tornam alvo do assédio não só dos espíritos desencarnados, como de todos os encarnados que estão ao seu redor. Para nos desfazermos da fascinação ou da auto-ilusão, seria preciso apenas nos desvencilharmos da escravidão da ideia pressuposta que temos ou desejamos ter acerca de nós mesmos. Quando abandonarmos nossa identidade real, tentando constituir como eixo central de nosso cotidiano uma imagem distorcida e fantasiosa, viveremos inadaptados socialmente e com uma série de transtornos psíquicos. Seria muito simples ser aquilo que somos, tomar posse de nossos verdadeiros dons divinos, evitando, desse modo, todo o sofrimento e esforço para aparentarmos aquilo que não somos. Não nos esqueçamos, porém, que a sabedoria vem da prática, ou seja, quanto mais experiências, mais discernimento e bom senso possuiremos. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, é bom recordar que não podemos modificar as pessoas, mas apenas oferecer-lhes mãos amigas, propor-lhes os ensinos da Boa Nova, compartilhando estudos, orações, experiências e compreensão. Aprendendo a ser pacientes com nossas dificuldades, aprenderemos do mesmo modo a ser tolerantes com as dos outros. Somente tomaremos soluções sensatas diante de situações enganosas, quando já tivermos adquirido a capacidade de enxergar os fatos e acontecimentos, tais quais são na realidade. E agora o capítulo Falibilidade. As reuniões de estudo, por outro lado, são de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que a elas não veem com uma tola presunção de infalibilidade. Isso está na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 329. A diferença entre ter religiosidade e ser religioso é que o religioso acredita unicamente nas experiências que os outros disseram que tiveram com Deus, enquanto que aquele que cultiva a religiosidade desenvolve sua própria experiência com o Criador. O Espiritismo nos encoraja a uma interiorização em busca da iluminação íntima, doutrina que nos inspira não somente a recorrer à sabedoria das Escrituras iluminadas que vivem em nossa época ou que viveram antes de nós, mas também que nos ensina a tomar posse da força espiritual que há em nosso interior. Ora, se procuramos desenvolver nosso potencial de religiosidade, encontrar Deus em nós, somos convidados a sair das nossas zonas de conforto e nos permitir ser flexíveis à mudança, que é o ponto de partida para atingirmos níveis de consciência cada vez mais amplos e elevados. Entretanto, toda mudança gera desafios que ora aliviam e alegram, ora frustram e entristecem. Mudar é um processo que a providência divina utiliza para garantir a evolução. Nascer, morrer, renascer ainda
e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nesta sentença, a palavra-chave é mudança. Essa é a frase que está inscrita no dome, construído sobre o túmulo de Allan Kardec no cemitério de Père Lachaise, em Paris. No entanto, somente mudamos ou nos renovamos quando tomamos conhecimento de nossos potenciais sufocados, isto é, quando constatamos que desconhecemos vários aspectos da vida externa e ou interna. O médium, que é ciente da imensidade das coisas que desconhece, é sempre receptivo à renovação. Aceitamos mudar quando notamos nossa falta de habilidade em tratar a nós mesmos e aos outros. Quando admitimos ter uma tendência a subestimar ou superestimar tudo. Quando percebemos o quanto nossa consciência é fechada e quando reconhecemos nossa impotência e falibilidade diante da existência. Allan Kardec registrou de seus instrutores e informantes espirituais na questão 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, e na 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem, respectivamente, e o Livro dos Espíritos, ele obteve as seguintes orientações. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. A grande maioria das criaturas encarnadas na Terra são almas que ignoram suas potencialidades divinas. Não são más por natureza, mas estão conhecendo e ou aprendendo através das vidas sucessivas. Portanto, ainda não sabem agir de forma adequada ou julgar as coisas corretamente. Desconhecem sua perfectibilidade, qualidade daqueles que são suscetíveis de atingir a perfeição. Por isso, desacertos fazem parte de nosso processo evolutivo, pois ninguém neste mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. Experiências felizes ou infelizes são passos valiosos em nossa existência, desde que percebamos o quanto elas nos têm para ensinar ou mostrar. Todos temos o direito de escolher o que vamos fazer com as lições que a vida nos oferece. Mas, sem dúvida, se recusarmos o desafio de compreendê-las e assimilá-las, essas mesmas lições voltarão revestidas em novas embalagens. Só não erra jamais quem nunca fez ou nada tentou. O que se julga perfeito não está aberto para a mudança ou aprendizagem, porquanto a verdadeira sabedoria exibe a humildade de aceitarmos o que não conhecemos. A casa mental daquele que se julga infalível pode ser comparada a um espaço que já está completamente ocupado. Nada nela pode ser acrescentado. Aliás, apenas quando retiramos o velho ou o desnecessário é que criamos um espaço vazio para o necessário ou novo. Para promovermos mudanças, não necessitamos procurar novas paragens, e sim possuir novos olhos. Jesus Cristo entendia perfeitamente o âmago das criaturas, o que o levou a afirmar: todo aquele que meu Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Isso está em João 6,37. O Mestre nunca desprezou quem quer que fosse. Sempre acolhia, entendia, valorizava, consolava e encorajava a todos. Jamais puniu as atitudes equivocadas das criaturas, antes as compreendia por saber da fragilidade e falibilidade dos seres humanos. Via os erros como uma forma de aprendizagem, de retificação e de possibilidade de futura transformação interior. Não os entendia como objetos de condenação, mas como um mal-entendido ou erros de interpretação, consequências naturais da fase evolutiva pela qual a humanidade estava passando. Os médios que veem as reuniões de estudo com uma tola presunção de infalibilidade
são resistentes aos ritmos sublimes da renovação ou da mudança. Em verdade, nutrem um senso inflado de valores imaginários e uma postura excessivamente melindrada, por se julgarem possuidores de uma opinião sempre certa. São eminentemente refratários a tudo que é novo. Na realidade, quem se permite mudar pode ficar inicialmente numa situação desconfortável, visto que poderá ficar exposto a algo com que não contava ou com que não havia percebido. O que acontece é que quando alteramos o nosso status quo, estado em que nos achávamos anteriormente em relação a certa questão, conceito ou ponto de vista, modificamos nossa antiga maneira de interpretar, entender, expressar e dar sentido e importância às coisas. A partir disso, nossas zonas de estabilidade ficam temporariamente ameaçadas. Nosso jeito anterior de ser e ver não funciona mais. Tudo isso acarreta uma batalha interna que gera desconfiança, medo e insegurança, até que nos reestruturemos novamente. O cárcere da inteligência é um dos maiores entraves para os médiuns de efeitos intelectuais. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, item 187. A propensão à infalibilidade, o rigor contra as mudanças e as amarras da autossuficiência infectam a casa mental dos sensitivos, obstruindo-lhes a arte de pensar e discernir. Do mesmo modo, dificultam uma efetiva ligação com o plano superior. Lembremos-nos de que na escola da vida somos eternos aprendizes. A fraqueza gerada pelo orgulho em não confessar que erramos ou que não sabemos leva-nos a cometer muitos desatinos, tanto nas atividades mediúnicas como em todas as áreas do relacionamento humano. É imatura e espiritualmente ingênua a criatura que pensa que nunca tem nada a aprender com as experiências alheias. E agora o capítulo Vocação, não obrigação. Ao lado da aptidão do espírito, há a do médium, que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Um músico hábil tem sob as mãos vários violinos, que para o vulgo seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles, percebe nuances de uma delicadeza extrema, que farão escolher a uns e rejeitar a outros. Isso está na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 185. A mediunidade é fenômeno inerente ao processo evolutivo. Faz parte da condição natural de todos os seres humanos. Não se pode impedi-la, pois seu desenvolvimento vai continuar independente de nossos medos, ilusões e incredulidade. Considera uma aptidão ontogenética do organismo humano, ou melhor, considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, prossegue de forma dinâmica e automática através das vidas sucessivas. A mediunidade está intimamente ligada à vocação, aptidão, realização, criatividade, espontaneidade e desvinculada por completo de qualquer obrigação ou pressão autoimposta. O termo desenvolvimento tem relação etimológica com alguma coisa existente no invólucro e que precisa ser desenrolada ou aberta. Em vista disso, concluímos que a faculdade psíquica está em germe e se manifestará no tempo oportuno de dentro para fora. Com esta visão mais lúcida do assunto, percebemos a estreita ligação dela com uma potencialidade, vocação humana, e não com encargos ou incumbências externas. A vocação é para o homem o que o perfume é para a flor. O que mata o talento, na maioria das vezes,
são as regras autoritárias de conduta, pois todos somos convocados a viver com naturalidade. Apesar da tendência íntima dos indivíduos de viver em grupo, isto é, em sociedade, há neles uma natureza individual e uma necessidade peculiar de seguir seu próprio caminho. Vocação é ouvir a voz da própria alma. A criatura que percebeu sua tendência descobriu, na verdade, seus talentos, propriedades inatas nos seres humanos e que fazem parte de sua natureza divina. Na Idade Média, a Igreja considerava incompreensível o misterioso livro da natureza, substituindo-o pelas bulas pontificiais, ou seja, o livro das infalibilidades. Neste último, compuseram suas ideias e pensamentos com causas e fins predeterminados, acreditando reinar no mundo situado no centro do cosmos e lançando suas raízes de poder durante muitos séculos. Esse pensamento religioso criou uma espécie de intermediários divinos entre os céus e a terra, isto é, entre a sociedade e as forças supostamente sobrenaturais. Eram forças naturais, mas por serem inexplicáveis, eram denominadas sobrenaturais ou antinaturais, milagrosas. Esses intermediários autodenominavam-se senhores privilegiados, convencendo as pessoas de que elas precisavam de guias ou sacerdotes para ser conduzidas seguramente pelos verdadeiros caminhos da vida plena. Na atualidade, os espíritos superiores afirmam que as leis divinas ou naturais estão escritas no livro da natureza, que elas se encontram na consciência de todas as criaturas e que podemos conhecê-las perfeitamente, procurando-as em nossa própria intimidade. O Espiritismo nos ensina que somos guias e sacerdotes de nós mesmos e que nosso templo consagrado é o nosso mundo íntimo, libertando-nos assim de toda subjugação, separação ou desigualdade que possa ter sido criada no passado. A natureza é um livro sagrado. Quem a usar de forma profana, certamente dela se apartará. Afastar-se da natureza é afastar-se de si próprio. Se abusarmos dela, destruiremos a fonte de manutenção de nossa própria existência, porque também somos natureza. Vamos ficar por aqui. Uma boa semana a todos.